Fim de temporada para o Cruzeiro e o saldo, no meu entender, extremamente positivo. Mais uma temporada que começou com muitas interrogações. A partir do momento que o Fernando Diniz foi mantido no comando técnico do Cruzeiro. Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde o Fernando Diniz seria demitido. E por que a diretoria do Cruzeiro, o Pedrinho, não tomou essa decisão de forma imediata? E aí iniciou a temporada com o Fernando Diniz. E vieram os reforços, para mim de forma equivocada. E eu já disse isso antes, inclusive no início da temporada. O Cruzeiro deveria, naquele momento, ter feito uma equipe pensando em termos coletivos, numa equipe que pudesse potencializar ainda mais o Matheus Pereira, que para mim era o grande craque do Cruzeiro, é ainda o grande jogador do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro foi na contramão, trazendo o Dudu, bom jogador trazendo o Gabigol, bom jogador sim, mais ainda midiático, mas não era o que o Cruzeiro precisava naquele momento, quando você tinha Matheus Pereira e Caio Jorge. O Cruzeiro precisava de jogadores mais rápidos, mais velozes, que pudessem, de certa forma, agregar no jogo coletivo. E passou 3 meses, o Leonardo Jardim, que já havia chegado, se eu não estiver enganado, no dia 28 de fevereiro, o Fernando Diniz foi demitido. E aí veio o Leonardo Jardim, que teve muito trabalho nos primeiros dias, nas primeiras semanas, tanto é que o Cruzeiro não teve bons resultados. E o Jardim tomou uma certa decisão. E essa decisão partiu de fazer escolhas de quem deveria jogar ou não, quem deveria continuar no clube ou não. E o Pedro Lourenço deu aval para o Leonardo Jardim. Inclusive, tem uma entrevista coletiva do Leonardo Jardim que ele fala: em determinado momento eu cheguei para o Pedro e disse, preciso fazer as mudanças. Se não der certo, pode me mandar embora. O aval do Pedro significou um novo processo, uma nova era no Cruzeiro para chegar e alcançar os objetivos dentro da temporada. E um outro ponto importante, o Pedro Júnior, que no início da temporada era apenas o filho do Pedro Lourenço. O Pedro Júnior estudou, ele se capacitou e se tornou um dirigente de futebol. E teve total importância na performance do Cruzeiro, principalmente a partir do mês de agosto. Teve a saída do Alexandre Matos de forma muito correta. Para mim, o Alexandre Matos estava atrapalhando o desenvolvimento do Cruzeiro. E todo clube de futebol, ele precisa ser planejado. Você precisa traçar os objetivos que você vai ter na temporada. Mas não somente a parte voltada para o futebol. Precisa ter essa pauta de como um clube de futebol vai traçar estratégia, seja midiática, econômica, enfim. E o Cruzeiro demorou a entender isso e o Jardim teve processo em todos os momentos do Cruzeiro. Tanto é que a sua última entrevista coletiva, essa despedida do Cruzeiro, o Pedro Lourenço disse: 10 meses que o Jardim esteve aqui, foi como se ele estivesse 10 anos. Aprendi muita coisa com ele. E realmente aprendeu. Mas voltando a falar da temporada, um campeonato estadual muito ruim, o Cruzeiro eliminado para o América, e como o América sempre endurece e transforma jogos contra o Cruzeiro em um drama impressionante. A Copa Sul-Americana é um grupo terrível do Cruzeiro, e até entendo, a situação do Cruzeiro naquele momento, até porque o Jardim estava fazendo alguns testes, priorizando o Campeonato Brasileiro, tinha a Copa do Brasil em jogada, e o Cruzeiro acabou sendo eliminado na primeira fase. Veio o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro começou muito bem a competição, o Cruzeiro brigou pelo título sim, com Palmeiras e Flamengo, que eram os favoritos para vencer o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro manteve essa briga até as rodadas finais. Talvez faltou um pouco mais de elenco, um pouco mais de maturidade, saturar um pouco mais as ideias, para que o Cruzeiro pudesse ter sido campeão brasileiro. A Copa do Brasil, um grande trabalho até este confronto diante o Corinthians, no qual o Cruzeiro ele fez um jogo muito ruim. Para mim, um dos piores jogos da temporada foi contra o Corinthians no Mineirão. Foi para Itaquera, fez um grande primeiro tempo, poderia ter feito um resultado já
na primeira parte, mas fez o 2-0 no segundo tempo, sofreu o gol, mentalmente a equipe foi abaixo e acabou sendo eliminado num pênalti perdido pelo Wallace, mas antes teve o pênalti decisivo do Gabigol e o Gabigol acabou não convertendo, o que indica ser o fim da era do Gabigol no Cruzeiro. E vamos falar ainda sobre isso. Mas para voltar no assunto Leonardo Jardim, que após este confronto contra o Corinthians, ele acaba se autodemitindo. Chegou a informação que ele teria até conversado com o empresário dele um pouco mais cedo, já informando que não permaneceria no comando técnico. E além disso, o Leonardo Jardim informou que não vai ser mais treinador de futebol. Ele quer participar ativamente do futebol, mas não como treinador. E gerou aquela interrogação: quem vai vir para o Cruzeiro? E aí, rapidamente, o Pedro Lourenço, junto com o Pedro Júnior, anuncia o Tite como novo treinador do Cruzeiro. E quando a gente olha as redes sociais e muitas pessoas comentando, o Tite talvez não fosse o nome ideal para o Cruzeiro. Mas quem seria? Se falou do Arthur Jorge, mas o Arthur Jorge tem contrato com o Ryan. Ele deixou o futebol brasileiro, deixou o Botafogo pelos mesmos motivos do Leonardo Jardim. O Campeonato Brasileiro já começa no dia 28 de janeiro. Dia 10 de janeiro já inicia o Campeonato Mineiro. Então não há muito tempo para você pensar. E o Cruzeiro agiu de forma rápida. O Tite é o melhor treinador do mundo? Não. O Tite é esse treinador foda? Também não. Mas o Tite, ele tem algo positivo com ele. Não vou falar ainda das questões do jogo, do campo. Mas o Tite, ele é muito estudioso e dá ao entender que a mentalidade do Tite, ela tem a ver com os processos que o Cruzeiro passou e como o Cruzeiro hoje entende o futebol. O legado deixado pelo Leonardo Jardim. Dentro de campo, tem algumas semelhanças com o Leonardo Jardim, por ser esse jogo mais reativo, um jogo mais direto, um jogo onde os atacantes atacam muito bem os espaços, os atacantes marcam muito pelo lado do campo. É claro que o Jardim é mais flexível ao Tite. O Tite é um treinador que ele pensa muito na organização como um fator determinante do início ao fim. E às vezes você precisa tirar um coelho da cartola, mas não adianta cobrar isso do Tite. O Tite, ele é funcional do início ao fim. Mas vamos aguardar a temporada para a gente falar se vai dar certo ou não. Mas dentro do que tinha, eu acho que o nome do Tite foi um bom nome. E agora é esperar que as coisas aconteçam para o Cruzeiro na temporada. E de fato, é uma temporada que promete muito. E será diferente de todas as outras até aqui no futebol brasileiro, com a principal competição, a principal liga, começando em janeiro. E para você que assistiu esse vídeo, que gostou, já deixa seu like, compartilha, enfim, passa a seguir o canal para a gente ter mais debates e assuntos como esse. Valeu!